Agora sim, tentamos restabelecer a nossa conexão com o deputado federal Átila Lira e a gente vai tentar falar novamente com ele agora. Oi, deputado, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Nádia. Está me ouvindo? Agora eu lhe escuto perfeitamente. Deu trabalho, hein, deputado, hoje essa comunicação. Mas deu certo. Você sabe, isso é um aprendizado. Esse negócio de internet é uma novidade para mim também. E para nós, eu confesso para o senhor que eu também, olha, apanho um bocado para conseguir lidar, inclusive, com alguns aplicativos que eu só fiquei conhecendo agora após essa pandemia, mas é normal e a gente vai ter que se adaptar, é ir praticando, deputado. Mas, aprendo todo dia, mas com as suas ordens. Bom dia para vocês. Bom dia, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, o senhor é o líder da bancada, bancada piauiense na Câmara dos Deputados e o senhor defende, de fato, a reabertura do comércio de forma gradual. Mas, na opinião do senhor, isso já deveria ter acontecido ou deve acontecer a partir, por exemplo, do dia 7 de junho? Tem um comitê de pessoas que conhecem o assunto da área da saúde, da Prefeitura e do Governo do Estado, e esse comitê tem discutido com o comércio, com a indústria, com os especialistas em saúde, e a pandemia é quem regula tudo, porque o isolamento social é uma necessidade, mas a atividade econômica também. Mas o governador e o prefeito tem mostrado que, a partir de junho, algumas atividades econômicas vão começar a retomar as atividades e, gradualmente, outras vão acontecendo. Porque nós temos um problema hoje sanitário que é grave, é triste e é o principal, mas a produção do comércio, da indústria, está toda paralisada, quer dizer, sem receita. O desemprego já está tomando de conta de Teresina e do interior do estado. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse planejamento para dar o rumo do que deverá acontecer em junho, julho, até nós retomarmos um ritmo normal. O governador e o próprio prefeito, eles têm defendido que falta um posicionamento nacional, né, uma orientação nacional de como os estados e os municípios devem se comportar para esse retorno, inclusive gradual das atividades. Eles reclamam que falta essa orientação que possa ser seguida por todos os estados e municípios. E aí acaba que gera esse conflito entre estados e municípios, cada um dando posicionamentos e datas diferenciadas. O senhor, enquanto parlamentar federal, na Câmara, os congressistas discutem isso, uma orientação, uma conversa com o Executivo, no sentido de fazer com que haja essa orientação nacional que venha de cima para que todos os estados e municípios possam cumprir? Eu vejo o seguinte, nós estamos atravessando também uma crise política. A prova disso que o Ministério da Saúde já teve 2 ministros, vai para o 3º. Mas a ação de saúde que tem acontecido para enfrentar a pandemia tem sido feita pelo governo do estado e aqui em Teresina, sobretudo pela Prefeitura de Teresina. Então, ele já tem um protocolo, já tem formas de agir. O que eles não têm ainda uma certa segurança, é como será feita a reabertura econômica. A gente nota que a comissão que trata do assunto ainda não tem segurança e dificulta. As pessoas dos diversos setores do comércio e da indústria, às vezes ficam com dificuldade de dialogar, de encontrar soluções. Mas eu vejo agora, com mais frequência, o prefeito e o governador com a ideia de já definir um planejamento efetivo para que a gente possa, em junho, já ter várias atividades acontecendo. Por exemplo, o transporte intermunicipal
Quer dizer, a regularidade disso, nós temos uma série de coisas que estão paralisadas e que praticamente mobilizam a vida das cidades, a vida no Estado e, sobretudo, a produção econômica. Deputado, mudando um pouquinho desse assunto da retomada das atividades econômicas, o senhor que conhece bem esse cenário político, inclusive aí em Brasília, inclusive já hoje... Olha, por exemplo... Pois não. Sim, fale do Brasil. Vamos ver o que você... Eu já estou mudando aqui da situação econômica, já estou indo para a política lá em Brasília. O senhor que conhece bem esse cenário lá em Brasília, inclusive assunto que nós já tratamos hoje aqui no Bom Dia News. As eleições, na opinião do senhor, devem realmente ser adiadas e para quando? Espera aí, é o seguinte, sobre essa questão econômica, para que a gente tenha uma ideia, o governo de São Paulo é um dos governos que mais tem trabalhado a questão da pandemia. Mas ele já está começando a implantar um plano setorial para a retomada da economia. Não há como esperar mais, porque senão nós vamos ter um caos generalizado no país. E essa questão de eleição, ela vai ser resolvida agora em junho. O Congresso, com o Tribunal Eleitoral e mais os órgãos de saúde, sobretudo os órgãos de saúde, vão dizer se tem condições da gente cumprir o calendário escolar, não, calendário eleitoral. Em junho, agora, eu acho que nós temos condições de ter uma ideia da pandemia, da tendência e o calendário eleitoral. As convenções serão em julho. Essas ainda poderão ser feitas utilizando a internet. Mas o senhor é a favor do adiamento? O senhor é a favor do adiamento? É provável. Mas dentro desse ano, não há como caminhar para o ano que vem, que seria prorrogação de mandato, e não há clima para essa outra solução. A solução aí é um mês, no máximo. Mas mesmo assim, bem discutido, porque de maneira geral tem opiniões favoráveis a mudar um mês e outras de manter o calendário do jeito que está. Deputada, o senhor falou mesmo da questão dessa crise, né, crise política que está acontecendo. O senhor acredita que esse desdobramento e até essa falta de consenso em relação às políticas de auxílio às empresas, ao governo, às prefeituras, auxílio financeiro, que eu digo, né, que possa suportar um pouco até a manutenção dessa orientação de isolamento social que tem sido pregado? O senhor acredita que isso acontece? Porque estamos em ano eleitoral, a gente está próximo aí às eleições agora em outubro, e aí sempre essas discussões acabam, mesmo de nível econômico, acabam tendo esse viés político. O senhor acredita que há esse viés político nessas discussões, inclusive de enfrentamento à pandemia? Não. A pandemia, eu acho que todo mundo tem consciência da necessidade e que ela está dentro da nossa vida, né? Nós estamos praticamente isolados. Isso nunca aconteceu na história política e social do Brasil, nunca. E a questão da motivação para ajudar a retomar as atividades econômicas, financiar como auxílio emergencial, isso tudo está sendo tomado com a visão de restabelecer a ordem. Nós já vimos lentamente com a economia caminhando lentamente. Essa pandemia praticamente levou a uma paralisação e a uma falência de várias atividades econômicas. Então, isso está sendo feito por uma questão de restaurar a realidade econômica do Brasil. E outra no mundo inteiro. O mundo inteiro está com essa pressão econômica. Então, temos que fazer tudo para que as atividades retornem à sua normalidade e nós possamos restabelecer o nível de emprego no país. Ok, deputado. Deputado Átila Lira,
líder da bancada piauiense na Câmara dos Deputados em Brasília, conversando ao vivo aqui com a gente no Bom Dia News, ele que defende a retomada gradual do comércio. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Não, mas eu quero falar também, Nádia, que eu quero externar meus sentimentos pela pessoas que estão sofrendo com a doença e para aqueles que perderam entes queridos, como eu também perdi amigos nessa pandemia. Isso parte da faixa de risco. Eu estou há 70 praticamente. Um bom dia para todos e vamos vencer essa tragédia social.